Salve, salve, galera do microscópio. Tentamos uma live que fomos derrubadas inúmeras vezes, mas a gente não desiste e nós vamos fazer aqui para vocês a gravação do nosso papo sobre síndrome paraneoplásicas com a Dani Mosna. Dani, fala um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer e saber quem é você aí nessa história toda da oncologia veterinária. Oi, pessoal. Meu nome é Daniela Mosna, eu sou oncologista veterinária. Eu fiz especialização em 2009 e 2010 lá no Instituto Bioéticos e depois da especialização eu comecei a trabalhar com oncologia na minha rotina diária. Fiz um mestrado também em ciência animal com ênfase em oncologia e desde então estou na luta aí nesse mundo da oncologia. Gosto muito de patologia clínica. Quem me conhece sabe que eu comecei na patologia clínica, foi minha primeira especialização, foi onde eu trabalhei por 2 anos. E foi na patologia clínica que eu comecei a conhecer aí o mundo da neoplasia, do câncer. E aí o bichinho da oncologia me picou e eu fiquei aí por lá mesmo. A gente vai falar hoje de síndromes paraneoplásicas. Como a Gi falou, nossa live não deu certo, mas a gente vai tentar abordar as principais aqui com vocês hoje. Tá bom? E vamos começar nesse assunto. Então, Dani, vamos lá para as nossas síndromes paraneoplásicas. Afinal, que porra é essa? Bom, pessoal, síndrome paraneoplásica são manifestações sistêmicas que acontecem no paciente com câncer que não são relacionadas diretamente ao tumor, ou seja, não acontece por causa do crescimento da massa. Essas síndromes paraneoplásicas são devido a substâncias que os tumores produzem, caem na circulação, e essas substâncias vão causar essas alterações sistêmicas, tá? É importante vocês saberem que existem diversas síndromes paraneoplásicas. Hoje, o objetivo do nosso encontro é abordar aquelas que têm manifestação no sangue, onde os patologistas clínicos que vão fazer o diagnóstico, ou pelo menos vão levantar a suspeita para o clínico, tá? Mas existem outras síndromes paraneoplásicas. Existem, por exemplo, as síndromes paraneoplásicas cutâneas, as síndromes paraneoplásicas generalistas, que é, por exemplo, a caquexia, a falta de apetite, tá? A miastenia graves, que é uma síndrome paraneoplásica super importante relacionada ao timoma. Então, hoje aqui a gente vai focar nas sanguíneas, no que a gente pode encontrar num paciente com câncer, tanto na parte hematológica quanto na parte bioquímica. Legal. Ô, Dani, para começar, acho que a anemia é um bom carro-chefe aí, né? Quando a gente pensa em síndromes paraneoplásicas, acho que a anemia é uma das mais frequentes aí que a gente acaba encontrando, né? Com certeza, Gi. Muitos pacientes chegam com anemia e aqui na nossa região, Ribeirão Preto e região, é muito comum aquele paciente chegar para a gente que já vem com anemia há um tempo, já fez diversos tratamentos para hemoparasitose, tomou doxy, tomou babé, tomou imidocarb, desculpa, e na verdade não é doença do carrapato nada, porque às vezes a síndrome paraneoplásica ela acontece antes da manifestação clínica do tumor propriamente dito, né? Então, às vezes, esse paciente está vindo com uma anemia normo, é carrapato, toma dox, toma 21, toma 28, toma 35 dias. Então, é importante os patologistas clínicos se atentarem a isso. Esses pacientes que têm essas anemias persistentes, que não têm um PCR positivo, que não mostra resposta clínica ao tratamento, desconfiem, tá? As anemias das síndromes paraneoplásicas, geralmente, elas são normo, arregenerativas ou pouquíssimo regenerativas, tá? São anemias mais relacionadas àquela anemia da doença crônica mesmo, né? Diminuição da meia-vida da hemácia, diminuição do estoque de ferro. Então, é aquela anemia arrastada, tá? E é lógico, né, Gi? A gente tem anemias paraneoplásicas de outras formas. Sim. Sempre vale lembrar que alguns tumores podem produzir anticorpos anti-hemácias e desencadearem anemias autoimunes. Então, muitas vezes a gente tem um diagnóstico de anemia autoimune, a gente vê um esferócito, e aí a gente fica, é anemia autoimune, e esquece de pesquisar, às vezes, uma neoplasia de base que poderia estar causando essa anemia autoimune.
Lógico que tem que ser tratada, tem que se usar imunossupressor, corticoide, micofenolato, enfim. Mas se você não resolver a causa base, se é paraneoplásico, o tratamento passa pela remoção da neoplasia. Se você não remover a neoplasia, a síndrome paraneoplásica vai continuar em curso, tá? Então, é um outro mecanismo de anemia paraneoplásica, esse bem mais grave, não é uma doença arrastada, é um quadro clínico bem mais importante, mas que a gente vê aí na rotina também com uma certa frequência. E é legal comentar disso, Dani, porque muitas vezes acaba focando muito, tipo, é uma anemia e tenta solucionar essa anemia com transfusões, tentando dar um suporte para a anemia sem buscar a origem dela. E lembrar que essas anemias, mesmo quando elas são autoimunes, que são essas mais regenerativas, lembrar que elas muitas vezes são secundárias realmente a alguma coisa, né? Não necessariamente a primária e só tentar resolver a questão do organismo destruindo as próprias hemácias, né? Isso, exatamente. Tentar investigar um pouco mais. E aí é sempre válido lembrar que quando a gente comenta essa questão das anemias, o hemograma é o que vai dar todo o sabor aí para a gente saber quem é realmente o regenerativo ou não regenerativo, então se atentar nessas informações que vem em laudo, ou para quem está ali atrás do microscópio, observar bastante isso, né, Dani? Sim, com certeza, Gi. Eu acho assim, quando se trata de anemia, é lógico, uma hemolítica, uma imunomediada, a gente vê, né, pelo menos no início, a gente vê muitos critérios de regeneração, hemácia jovem, etc. Mas eu acho que vale a pena fazer um parênteses aqui, né, que hoje, frente a uma anemia, vale a pena pedir contagem de reticulócitos, né? A contagem de reticulócitos, ela é importante para a gente realmente classificar a regeneração medular, né? Eu sei que é difícil, né? Lógico, no mundo ideal, tudo seria um mielograma, mas o reticulócito é o menos invasivo e o que pode nos dar uma ideia se essa medula tá funcionando ou não. Sim. A contagem de reticulócito, eu acho que é bem isso, ela vem com essa informação de uma forma menos invasiva que a coleta de medula óssea, menos onerosa, porque acaba sendo mais em conta para o proprietário também arcar só com a contagem de reticulócito do que com uma coleta de mielograma, e mais rápida, né? A gente consegue, no mesmo dia, liberar essa informação que guia completamente o clínico e o oncologista para saber os próximos passos aí a serem tomados. Então, essa questão da anemia realmente é um ponto de bastante atenção, e acho que vai todo mundo começar a olhar com outros olhos aí as anemias encontradas, até porque hoje, né, Dani, os pacientes, eles vivem mais, então a gente tem um suporte na veterinária muito maior, então a chance de animais mais velhos, de meia vida para frente, eu diria, né, Dani, desenvolver neoplasias, assim, tem sido realmente bem mais alto. Então, às vezes, a gente consegue um diagnóstico mais precoce, até, poderia falar, né? Observando essa questão da anemia aí, que pode dar um alerta aí para a gente, né? Ô, Dani, com relação aos tumores que mais... Desculpa te cortando, mas com relação aos tumores que mais causam essas anemias, tem alguns tipos de tumores que são mais frequentes, ou quando a gente fala em neoplasia, isso é bem amplo? Eu posso... neoplasia, logo eu já posso esperar uma anemia como uma síndrome paraneoplásica? Hoje, em algum grau, todas as neoplasias podem gerar anemia, sim, tá? Mas é lógico que a gente tem aquelas que já causam de maneira bem precoce. O linfoma, com certeza, é um dos tumores mais anemiantes, tá? O hemangiosarcoma também é um tumor bastante anemiante, seja por sequestro, seja por hemólise. O hemangiosarcoma, faço aqui uma observação que ele faz muita hemólise microangiopática. Então, é um tumor vascular muito grande e costuma ter destruição das hemácias a hora que essas hemácias passam no interior dos vasos do tumor. Então, o hemangiosarcoma, ele não é só uma maneira que ele causa anemia, ele causa de pelo menos 3, né? O consumo, a anemia da doença crônica e a hemólise microangiopática.
Então, linfomas, hemangiosarcomas, carcinomas inflamatórios, né? Carcinomas mamários de alto grau, esses costumam causar com mais frequência, mas é lógico que todo câncer que vai evoluindo sem tratamento, a gente vai tendo uma anemia de doença crônica, tá? Todo câncer. Não, legal, Dani. É um bom adendo aí. Outro ponto que a gente comentou das anemias que podem ser regenerativas por conta de ser autoimune secundariamente a parte neoplásica, né? Pensando até no hemangiosarcoma, que é um tumor bastante vascularizado, também a gente pode ter até por perda de sangue também, né? Se isso, porventura, tem algum rompimento, tem alguma coisa nesse sentido, seria uma possibilidade também, né? Hoje, não só o hemangiosarcoma, né? O hemangiosarcoma é o primeiro que passa na nossa cabeça, porque ele é um tumor parenquimatoso ali no baço, mas eu também diria aqui dos nódulos hepáticos. É muito comum a gente ter nódulos hepáticos que formam grandes hematomas, que sequestram muito sangue ali dentro deles, né? Então, o sequestro de sangue nos tumores parenquimatosos também é uma causa da anemia. Tá vendo como não é um mecanismo só? São diversos, né? A gente tem que ficar atenta, porque às vezes você encontra um paciente com anemia, poxa, mas não tem esferócito, não parece normo, é regenerativa, mas ele está tendo uma perda de sangue, um sequestro de sangue para dentro do tumor, para dentro do câncer dele. Sim. Não, legal, Dani. Dessa parte de anemia, mais algum ponto que você acha que seria legal a gente conversar? Não, Gi, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que sempre lembrar, então, que os mecanismos são diversos, né? E meia-idade, idoso, aquelas anemias normo, aparentemente sem hemorragia associada, não tem gastroenterite, procura, dá uma pesquisada, né? A galera não pode ficar aí focada só em hemoparasita, tá? Graças a Deus a gente está tendo uma mudança muito legal aí de conduta dos colegas, mas eu acho legal a gente sempre pensar, a partir de 6, 7 anos, são pacientes com chance de ter câncer. E aí, a gente já agora fazendo um link aí só para aproveitar o embalo da anemia, que quando a gente fala nessa questão da perda de sangue, essa coisa do aumento do consumo dessas hemácias, acaba ficando muito de mão dada com a parte de plaqueta. Então, antes da gente falar dos leucócitos, queria emendar aí com a parte de plaqueta, porque a trombocitopenia vem bem também, né, nessa parte de síndrome paraneoplásica. Hoje, inclusive, eu estava fazendo uma revisão antes da nossa live, né, e estudos mais recentes colocam a trombocitopenia como a síndrome paraneoplásica mais comum, né? Olha só. Eu vi ali alguns dados que cerca de 40% dos pacientes chegam a apresentar algum grau de trombocitopenia. Então, até mais do que anemia. Eu também me surpreendi, mas realmente voltando nos casos recentes que eu tive, a trombocitopenia realmente ela está bem presente. E de novo nessa história, que aqui na nossa região acaba tendo muito essa coisa da erliquiose, doenças do carrapato num conjunto, né? De novo, a gente tentar lembrar dessas possibilidades. E aí, quando a gente fala dessa questão das trombocitopenias, Dani, eu acho que não só pelo consumo, mas pode acontecer ela também uma trombocitopenia imunomediada secundária a uma neoplasia, ou aí já não é tão frequente? Sim, Gi. Os 3 principais mecanismos de trombocitopenia no paciente oncológico o consumo, com certeza, né? E consumo eu vou colocar junto com sequestro, que é o tumor sequestrando, agregando essas plaquetas dentro dele. Segundo, o mecanismo imunomediado, tá? Porque os tumores produzem substâncias, produzem anticorpos, no caso, antiplaquetários. E terceiro, acontece semelhante a uma anemia de doença crônica. Os tumores, eles produzem algumas interleucinas que diminuem a meia-vida da plaqueta. Então, a plaqueta vive menos, ela é menos funcional, e isso se traduz numa trombocitopenia no laboratório. Legal. Então, acho que fica um alerta aí para todo mundo que está assistindo a gente, porque anemia e trombocitopenia
juntas, vai ter uma série de coisas aí para a gente pensar, além da doença do carrapato, além das coisas mais básicas, né? Então, sempre tentar traçar um perfil mais completo. Ô, Dani, e das neoplasias que causam a trombocitopenia, a gente fica com as mesmas ali da anemia ou tem mais gente aí que vale pensar? Hoje fica com as mesmas. O linfoma e o hemangiosarcoma, para essas partes hematológicas, eles são sempre os campeões, tá? Mas eu volto a dizer, conforme a doença vai evoluindo, o paciente vai entrando num quadro de doença crônica e vai acabar manifestando também. Legal, legal. E aí, da parte dos leucócitos, a gente fica com as leucocitoses, tem leucopenia relacionada à síndrome paraneoplásica também, ou não, mais as leucocitoses? A leucocitose, ela é mais comum, né? Leucocitose neutrofílica, com pouco desvio, tá? Geralmente nos tumores muito inflamados, né? Como uma resposta inflamatória, mas tem alguns tumores que produzem fatores estimulantes de colônias granulocíticas. É raro, mas existem alguns tumores que podem produzir esses fatores. E aí esses fatores vão até a medula e funciona como um filgrastim endógeno, né? Acaba gerando aí leucocitoses importantes, acima aí de 30, 40 mil neutrófilos, tá? Leucopenia. Leucopenia não é tão comum, né? Falando como síndrome paraneoplásica, né? A gente não tem um mecanismo dos tumores relacionados aí a uma diminuição no número de leucócitos. A leucopenia ela vai se tornar mais importante aí como reação à quimioterapia, como efeito colateral da quimioterapia, e lógico nas neoplasias medulares, né? Que aí a gente acaba tendo leucopenia. Bom, lembrei agora, né? Existem casos de pancitopenia paraneoplásica, tá? Tumor de células de Sertoli, tumores ovarianos, tumores que produzem uma quantidade muito alta de estrógeno. Esse estrógeno vai agir e vai fazer mielossupressão, né? Mesmo caso, por exemplo, dessas pessoas que usam anticoncepcional nas cadelas, nas gatas, a gente sabe que esses anticoncepcionais, esse nível estrogênico, pode acabar causando mielossupressão, né? Aplasia medular. E esses tumores, o tumor de Sertoli e o tumor ovariano, alguns tipos de tumores ovarianos podem causar pancitopenia, tá? Então, fica um alerta. Às vezes você atende um paciente que tem aquela aplasia de medula, meia-idade, não tem histórico de ter tomado anticoncepcional, faz ultrassom, dá uma olhada em testículo, porque às vezes ali está a fonte da nossa aplasia de medula. Às vezes até criptorquidas, né, Dani, acaba sendo um alerta aí também, que às vezes passa meio batido, observar se estão os dois testículos, se teve algum histórico, às vezes acaba castrando um testículo só, que é o que estava na bolsa, né, e aí fica um para trás aí na cavidade e quase ninguém lembra da presença dele ali, acaba sendo uma pegadinha importante aí para quem estiver atendendo. É um diferencial que não é tão comum, né, Gi? Mas eu acho assim, quantas vezes a gente faz um mielograma, chega numa aplasia, uma hipoplasia, e a gente não consegue ir para frente, porque a gente não consegue achar a causa. Então, eu acho que quando a gente está frente a um diagnóstico tão grave desse, a gente tem que considerar tudo, inclusive esses tumores sexuais, né? Os testiculares e os ovarianos. Não, legal. Ô, Dani, ainda comentando sobre as leucocitoses, pensando nela como a síndrome paraneoplásica, a gente pode até fechar um ciclo aí, né? Porque com as leucocitoses é comum a gente ter essas anemias da inflamação, que aí a gente acaba caindo na anemia, que foi o que a gente comentou, a gente pode fazer essa mesma correlação pensando na síndrome paraneoplásica também, né? Sim. Como processo inflamatório, são discretas essas leucocitoses, né? Pensando assim num processo inflamatório do câncer. Mas acontece sim, geralmente discreto, sem desvio ou com pouco desvio,
né? Não é nada assim, leucemoide, né? Não é nenhum tipo Lembrando assim, mais um leucograma de estresse, né? Exatamente, exatamente. Tá, legal, Dani. Da parte de hemograma, eu acho que a gente comentou dessas principais aí, né? Dessa parte hematológica, eu acho que são as principais aí que a gente tinha para comentar. Policitemias podem acontecer, Dani, o inverso aí da anemia, como uma síndrome paraneoplásica? Pode, Gi, pode sim, tá? Policitemia é muito descrito em tumores renais. Por quê? Tumores renais podem produzir eritropoetina em excesso. E aí a produção excessiva de eritropoetina vai até a medula óssea e causa uma policitemia, tá? Então, sim, é possível hematócritos superiores a 60, 63, 65 em casos de neoplasias renais. Legal. Também é uma coisa importante aí para a gente checar, porque às vezes passa batido também, né? Essas policitemias às vezes acabam não sendo tão investigadas quanto deveria. Ô Dani, e tirando essa parte hematológica, que você acha que tem aí de uma das coisas mais importantes dessas síndromes paraneoplásicas? A gente sempre pensa muito na questão do cálcio, né? Que a hipercalcemia é sempre muito lembrada. Ó, Gi, saindo da parte hematológica, eu acho que o que vale a pena falar é a hipercalcemia maligna, tá? A hipercalcemia maligna é uma produção, e quando o tumor ele produz um peptídeo semelhante ao paratormônio, tá? E aí esse peptídeo vai agir como um paratormônio, vai aumentar a absorção de cálcio no intestino, vai diminuir a excreção de cálcio nos rins, e o paciente realmente vai fazer uma clínica de hipercalcemia muito significativa, tá? E muitas vezes isso passa despercebido. Dando minha opinião pessoal, a hipercalcemia entre as síndromes paraneoplásicas é a que muitas vezes ela se manifesta bem antes da neoplasia propriamente dita, tá? Por exemplo, nos linfomas T, mediastinais. É muito comum, antes de qualquer aumento linfonodal, o paciente manifestar sinais de hipercalcemia, poliúria, polidipsia, às vezes 2, 3 meses antes, e aí ninguém pensa em fazer um raio-x de tórax para ver o linfonodo mediastinal, e o paciente está lá, hipercalcêmico, com poliúria, com polidipsia, e aí, depois de um tempo, vem, então, os linfonodos externos, tá? Linfomas T mediastinais, boxers gostam muito de fazer esse tipo de linfoma, se atentar muito em casos de poliúria e polidipsia, né? Porque, às vezes, não é diabético, não é renal, é o cálcio que está fazendo isso com o paciente, tá? E são cálcios elevados, né? Um cálcio de 18, 22. E lembrando que a hipercalcemia prolongada vai gerar insuficiência renal, vai gerar uma série de desconforto aí para o paciente. E às vezes a gente acaba não podendo iniciar o tratamento justamente por causa da hipercalcemia. Caramba, e isso é uma dica muito legal, porque o cálcio acaba não sendo um exame tão rotineiro, né? Agora, no laboratório, o pessoal tem pedido um pouco mais, mas ainda assim não entra tanto num check-up de um animal um pouco mais idoso, por exemplo, que às vezes é esse que vai manifestar muito devagar esses sintomas. Talvez valha a pena a gente ficar mais de olho no cálcio aí, realmente, Dani, porque não é um exame que a gente tem de rotina mesmo, não. Sim, e de cálcio, hipercalcemia maligna, os dois principais tumores que fazem na rotina é o linfoma T e o carcinoma de saco anal, né? Então, pacientes que têm esses tipos de câncer, mesmo que já estejam diagnosticados, né? Então, assim, olha, recebi um histo de carcinoma de saco anal. Dose o cálcio do seu paciente. É lógico que o ideal era ter coletado antes, mas dose o cálcio. Por quê? A hipercalcemia, ela funciona inclusive como fator prognóstico. Os pacientes hipercalcêmicos tendem a ter menor sobrevida,
tá? Então, vale a pena dosar o cálcio, às vezes tudo bem, não perdi ali o momento do diagnóstico e tal, eu recebi a cito de linfoma, pede o cálcio, dosa o cálcio, porque também vai ser fator prognóstico até para nós oncologistas e para vocês clínicos falarem para os proprietários, né? E principalmente tratar essa hipercalcemia que causa desconforto ao paciente. Ô Dani, dos carcinomas que causam essa hipercalcemia, o de saco anal é o principal ou alguns de mama também podem acontecer? Principalmente o de saco anal, mas tem alguns tipos de mama aí que pode ser sim que cause, tá? Alguns tipos histológicos, não é tão comum. Os dois principais é o linfoma e o saco anal mesmo, os mais tradicionais, digamos assim. E o carcinoma, só fazendo um parênteses aí, agora que a gente comentou do carcinoma de saco anal, porque eu acho ele um tumor bem traiçoeiro, assim, né? Porque ele cresce para dentro ali naquela lateral do ânus, né? E aí, às vezes, Sim. o proprietário demora para perceber que tem alguma coisa. Muitas vezes a gente acaba pensando em glândula hepatóide, outras glândulas relacionadas ali em ânus, ou qualquer outra coisa, e é difícil, a hora que vai para a citologia, já está aquela coisa bem pronunciada, que já está incomodando mais para o animal, assim, então é legal até no exame clínico começar a acompanhar essa região de saco anal, fêmeas mais idosas. Agora é importantíssimo, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Pessoal, é importante fazer toque retal, tá? Porque às vezes o carcinoma de saco anal é o que a Gi falou, ele não vai se manifestar externamente, né? Então é aquele paciente que tá com disquesia, que faz aquele cocô que de vez em quando tem um sangue, faz exame de fezes da giardia negativo, da onde vem esse sangue. Gente, vale a pena fazer o toque, né? Exame que tem que ser feito nos machos, nas fêmeas, deve ser realizado, né? Principalmente quando tem essas queixas pela parte do proprietário. É o que a Gi falou, às vezes, é glândula, e não é glândula, tá? E aí, quando chega para fora, né, quando isso se exterioriza, a gente já tem um quadro inoperável. E aí o prognóstico, consequentemente, é bem pior, né? Com certeza, com certeza. Então, atenção aí, pessoal. Vamos fazer toque, vamos pedir dosagem de cálcio. Já são 2 dicas aí para levar para a vida agora. Ô, Dani, o que mais você separou aí para a gente dessas síndromes paraneoplásicas? Gi, falar um pouquinho da hipoglicemia, né? Aquelas hipoglicemias persistentes. Sempre acender aí um alerta para os insulinomas, tá? Aquele paciente, meia-idade, hipoglicemia importante, abaixo de 60, independente se é pré ou pós-prandial, avaliar realmente se não tem um insulinoma, uma massa em pâncreas. Lembrando que o insulinoma, muitas vezes, ele não faz uma massa detectável por ultrassom. Então, uma maneira da gente ver o diagnóstico seria a dosagem ao mesmo tempo, né, concomitante de insulina e glicose. Então, a gente faz esse exame, poxa, a glicemia está lá embaixo, a insulina lá em cima, pós-prandial, continua a mesma coisa? Deve ser o insulinoma e às vezes não aparece no ultrassom, mas ele tem insulinoma, essa massa deve estar lá, por mais que seja pequena, por mais que o cirurgião só vai conseguir palpá-la na hora da cirurgia, mas essa massa deve estar lá. Insulina alta, glicemia baixa, é insulinoma. Insulinoma também é outro que muitas vezes acaba passando batido, porque a gente acaba não pensando nele, né? Tem alguma raça, Dani, que é mais frequente o insulinoma? Olha, não sei, não está descrito na literatura, mas eu já, na minha rotina, o maltese, os casos de insulinoma que eu peguei, todos foram malteses. Tá. Que às vezes fica um alerta aí também para a gente ficar mais de olho nessa questão. A glicemia é um exame que a gente pede bastante como rotina, mas às vezes esses índices, principalmente quando é muito limítrofe, né, Dani? Aquela coisa que
tá querendo cair, aí você imagina que pode ser, sei lá, um jejum mais prolongado, alguma coisa assim, meio que passa batido, às vezes é legal ficar de olho, dosar de novo, fazer essa dosagem concomitante com a insulina, pelo menos para ir descartando essas possibilidades, né? Sim, principalmente, como eu falei, tem muito insulinoma que não vai aparecer no ultrassom, Gi. Não vai. Então, e neoplasia não tem jeito, né? Quanto mais precoce o nosso diagnóstico, mais chances de dar tudo certo, assim. Então, acho que essa máxima vale para sempre, assim, né? Então... Sim, com certeza, Gi. Legal ficar de olho. Ô, Dani, e daquela questão da hiperviscosidade do sangue, que chega a ser até uma questão de emergência, muitas vezes, né? O paciente chega a ter umas crises complicadas. Sim, Gi. A hiperviscosidade sanguínea, ela é decorrente de hipergamaglobulinemia, né? Uma produção exagerada de globulina. Isso acontece nos tumores de plasmócitos, em especial no mieloma múltiplo. Então, o excesso de globulina faz com que o sangue se torne muito viscoso, e isso é uma emergência clínica. O paciente pode ter quadro neurológico muito grave, convulsão, torpor. Então, é uma coisa que às vezes nem passa pela cabeça a gente dosar globulina, né? Então, nem vê, se a gente vê aquela proteína total altíssima, e às vezes nem pensa, mas é um diagnóstico diferencial importante, o mieloma múltiplo hoje. Esses idosinhos que viram epiléticos, né, muitas vezes tem alguma coisa por trás aí, não é uma epilepsia verdadeira, não é uma epilepsia idiopática, tem que investigar, e principalmente quando você tem um hemograma com proteína total alta. E o mieloma múltiplo também é outro que vem silencioso, né? Muito. Ele vem muito, sorrateira, é bem isso, assim. Você vê que é mais velho, epilepsia você descarta causas mais frequentes, fígado, rim, né? E aí, tipo, vamos controlar as crises e pronto, assim, né? Hoje, o mieloma múltiplo, ele é um tipo de câncer realmente silencioso. Os meus pacientes que eu atendo de mieloma múltiplo, eles chegaram em mim com paraparesia. Por quê? Eles tiveram osteólise de vértebras. Então, são pacientes que às vezes chega para o ortopedista, né, paraparético, tem aquela osteólise, neoplasia, esclarecer. E aí você vai somando as informações, né, porque o mieloma múltiplo a gente tem que ter, pelo menos, ou encontro de plasmócitos malignos no histopatológico do osso, tá? Lembrando que o mieloma múltiplo é um tumor de medula, é um tumor de plasmócitos medulares. Então, para diagnóstico, ou o encontro de plasmócitos malignos no histopatológico do osso, ou um mielograma com uma porcentagem importante de plasmócitos malignos, tá? A hipergamaglobulinemia, então aí na eletroforese de proteína a gente vê aquele pico monoclonal, e que não está sendo feito agora no Brasil, a proteinúria de Benz-Jones, que é um pedacinho aí da globulina que sai na urina, tá? Então, você vê que é um tumor extremamente de difícil diagnóstico. Antes de partir para mieloma múltiplo, a gente vai acabar pensando em outros tipos de tumores ósseos, né? Mas é uma neoplasia que vale a pena ficar de olho, vale a pena. E às vezes, para o clínico, é o que você comentou da globulina, né? Às vezes uma proteína alta, que também acaba passando muito batido, a pessoa às vezes nem se preocupa com ela. A proteína, muita gente até esquece de interpretar ela na hora que pega o hemograma ali, que a gente faz a proteína plasmática, e às vezes é a hora de você, vamos pedir pelo menos a fração básica ali, albumina globulina, ver como tá, e se sentir que é enrosco, joga a bomba para o oncologista, gente, não sofre não, mas pelo menos ter um alerta para tipo, até aqui a gente viu que tem alguma coisa esquisita, vamos buscar o que é, né? Porque essa triagem, eu acho que é o principal papel do clínico, assim, essa boa triagem, saber até onde tem que ir, dali para frente, para onde ele vai passar, assim, né? A gente já sabe que o veterinário está crescendo muito,
começa já a ter um monte de ramificação aí da parte de especialidades, mas um bom clínico, eu acho que está sempre sendo necessário, assim, né, na rotina. Eu acho que a clínica é a base para tudo aí. E aí, esses detalhezinhos do diagnóstico faz toda a diferença aí. Não, Gi, eu atendo clínica, né, também, e uma coisa que eu sempre falo, por pior que seja o diagnóstico que você vai dar para o tutor procura a gente para um diagnóstico, né? Então, mesmo que você fale, olha, ele tem um tumor, tem 2 meses de vida, pelo menos ele está diagnosticado e você tem como preparar tanto esse paciente como esse tutor para essa perda. Então, a gente não pode deixar de oferecer essas ferramentas diagnósticas para os nossos tutores. Cabe a nós oferecer. Olha, estou com suspeita de mieloma múltiplo. O ideal é a gente fazer a coleta do fragmento ósseo, a gente fazer a eletroforese, a gente fazer aí uma punção de medula. Se ele aceitar fazer, você está no lucro. Se ele não aceitar, pelo menos a sua parte você fez, né? Você ofereceu, você procurou ajudá-lo de alguma maneira, né? Mas sempre ofereçam e sempre tentem chegar a um diagnóstico, porque eu volto a dizer, quando os proprietários procuram a gente, é isso que eles querem um diagnóstico, por pior que seja. Também acho. Dani, mais alguma consideração com relação às nossas síndromes paraneoplásicas? Gi, eu acho que era isso, deixa eu colar aqui na minha Ver suas anotações aí, mas eu acho que a gente comentou bem aí sobre as principais e mais frequentes, né? Eu acho que é isso. Uma coisa interessante, que eu peguei um caso outro dia e lembrei aqui de falar, tem alguns carcinomas hepáticos que produzem um peptídeo insulina-like, e aí eles vão mimetizar um insulinoma, tá? Então, peguei um caso bem interessante esses dias, e acho que vale a pena falar que não é só o insulinoma, os tumores hepáticos também podem causar hipoglicemia persistente. Legal. Investigação sempre, né, para buscar a causa e tentar fechar esse diagnóstico logo. Ô Dani, te agradeço muitíssimo, fiquei triste de não ter sido ao vivo, mas ainda assim a gente persiste e passa essas informações para o pessoal assistir. Deixo aí aberto para todo mundo que estiver assistindo, independente da época que for, se surgir dúvidas, qualquer coisa, escreve para a gente, entre em contato no meu Instagram, Citolabivete, no da Dani, vamos conversando para não deixar passar, não deixar dúvida para trás. Que eu acho que o caminho é esse, né, Dani? Tentar linkar sempre todas as especialidades da veterinária, somando aí o diagnóstico sempre como um aliado à patologia clínica, à oncologia, para todo mundo chegar no processo comum, que é fechar um bom diagnóstico e ter um tratamento adequado. Não, beleza, Gi, eu agradeço o convite. Foi uma pena a live não ter dado certo. Acho que o Instagram não está preparado para esse glamour todo. Mas a gente ainda persiste, a gente ainda vai marcar outra, você vai ver. Essa brincadeira está começando agora. Nós vamos se divertir bastante ainda com esses assuntos. Ô, Dani, obrigada mesmo, viu? Tô gostando. Imagina, compartilhar seu super conhecimento com a gente. Que é isso. Você sabe que eu sou super... Tamo junto aí. Também sou sua fã, você sabe, né? A Gi e eu, a gente tá junto desde a época que a Dani era patologista clínica, que trocou o microscópio, mas a gente perdoou ela. Então, mas eu tenho a patologia clínica no meu coração, você sabe, né? É uma área que eu tenho muito carinho, eu acho que é a mãe do diagnóstico, na minha opinião. Que me perdoe o pessoal da imagem, mas... Concordo. Ô, Dani, tá bom, Gi, obrigada, viu? E marcaremos mais vezes. Pessoal, a gente agradece demais quem tentou participar aí da nossa live que não deu certo, e agradece demais todo mundo que tirou esse tempinho para assistir aqui a nossa conversa. Beijo grande para todo mundo, Dani. Beijo, gente. Beijo, Gi. Obrigada, pessoal. Valeu.